Meus irmãos, eu quero convidá-los para que abram as Escrituras Sagradas no texto de Romanos capítulo 12, verso 12. Romanos capítulo 12, verso 12. Vamos ficar de pé? Romanos 12, 12 assim diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Eu vou repetir: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Podem se sentar. Se nós formos até as delegacias de polícia, aos presídios, vamos encontrar uma série de pessoas cujo nome é Jeremias, Isaías, Malaquias, Paulo, Barnabé, todos oriundos de famílias cristãs e que se desviaram em determinado ponto e perverteram os seus caminhos. Tristemente nós temos lido nos jornais, bem, eu sou do tempo do jornal, mas temos lido na internet notícias de crentes que se suicidam, de filhos de crentes que se suicidam, e agora, para nossa tristeza, dezenas de pastores que dão cabo de suas vidas também. O que está acontecendo com o mundo? Mormente o mundo cristão. É simples, nós nos afastamos do farol. E o farol é a palavra de Deus. Diz-nos o Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós nos afastamos das Escrituras, nós voltamos àqueles velhos tempos dos juízes. Cada um fazia o que julgava ser mais agradável. E é assim que as igrejas têm vivido. Elas escolhem no menu, elas escolhem ali no self-service da fé o que mais lhes afeta, o que gostariam de comer, e aquilo que vai lhes prejudicar, porque não querem abandonar o pecado, não querem abandonar as coisas erradas, isto tiram. Então nós temos igrejas que têm pregado uma mensagem aleijada da palavra. Ela hipervaloriza aquilo que quer destacar e desvaloriza aquilo que quer desprezar. Por exemplo, se a igreja quer lotar, ela prega a prosperidade, a cura de enfermidades, os movimentos de celebração cheios de shows. Então você lota a igreja de pessoas que no fim das contas perderam a referência principal, porque saem sem responder à grande questão: o que Deus quer para a minha vida? Porque esta celebração não pode ser só de momento. A vida do crente precisa ser uma celebração. Mas como fazer? Quando o empregador chega para nós e diz assim: passe no departamento pessoal, porque nós estamos demitindo pessoas, a empresa vai embora, vamos fechar o seu departamento. Quando o dono do imóvel que nós alugamos vem até a nossa casa e diz assim: eu vou aumentar 50% o valor da prestação, se você não quiser, saia. Quando o médico nos procura e diz assim: olha, você vai ter que passar no setor de oncologia, porque deu uma mancha em determinada parte do seu corpo. Ou quando nós vemos os nossos aniversários a correr e vamos partindo para os 40, 50, 60, 70, e depois a gente já nem tenta mais, porque sabe que o declinar da vida está chegando e não tem jeito. Será que a solução para esse vazio que entra no coração, vazio que muitas pessoas tentaram preencher com política, então saíram com bandeiras,
proclamando este ou aquele candidato, dizendo que eram salvadores da pátria. Basta passarem 6 meses de governo para que aqueles que eram os mais eufóricos chegassem à conclusão, obrigado irmã, chegassem à conclusão de que nenhum homem, nenhum sistema pode satisfazer a necessidade humana, porque só Cristo satisfaz. E se não construirmos a nossa vida, a nossa fé, a nossa sociedade nos valores da palavra, pouco importam as cores partidárias ou os nomes que ocupam. Diz a Bíblia, a lei e ao testemunho, se não falarem assim, não lhes sobrevirá a alva. Mas o que fazer quando rompemos um relacionamento? Quando a família vai para o brejo? O que fazer quando um filho morre? Ou um pai? Como fazer com as dificuldades da vida? A Bíblia tem resposta. E qual é a resposta? Há 3 conselhos bíblicos para que nós sejamos pessoas alegres, felizes, regozijantes e que não precisem de remédios de tarja preta para viver. Porque a impressão que dá é que nós não devemos mais trazer a Bíblia para a igreja, devemos trazer um compêndio de Freud. Se a psicologia vale mais do que a palavra, joguemos as Bíblias fora. Mas, aleluia, a palavra de Deus ainda é a arma de Deus. Ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra na nossa alma, no nosso coração, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do homem. Primeiro conselho de Deus, está aí no texto, Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança. O que é regozijar? Regozijar vem de gozo, alegria, festejo, celebração. Essa palavra é mal utilizada nos dias de hoje. Ela tem conotações sexuais, mas ela originalmente não significa isto. Ela significa uma alegria de uma criança que ganha um presente, a alegria daqueles pulinhos que a criança dá quando ouve dizer que vai passear. E eu tenho ficado feliz com a minha filha, que a Helene diz assim: filha, nós vamos para Ribeirão Pires. Aí ela dá pulinhos, alegre, feliz. Quando eu falo regozijai-vos, significa tenho novamente o gozo, a alegria. Quem é do campo aqui já viu vaca comer, né? Quem já viu uma vaca comer, um boi? Não, comer um boi não, uma vaca, um boi comer, já viram? Ele come, come, come. Aí depois, quando terminou a refeição, escovou os dentes. Aí o que eles resolvem fazer? Eles falam assim: acho que eu não experimentei bem aquela palha, deixa eu experimentá-la de novo. E volta tudo, e come, rumina, rumina, rumina. Na verdade, o que o texto está dizendo é assim: tem uma alegria intensa e constante em quê? Em quê? Está no texto, em quê? Na esperança. E o que é esperança? Irmãos, esperança é quando nós temos uma ambição de algo que ainda vamos fazer. Já viram quando uma pessoa se aposenta? Então ela viveu 40 anos no emprego, agora vai ser 60, né, no emprego. Trabalhou. A vida dela era casa, igreja e trabalho. Aí ela aposenta. Ela fica tonta dentro de casa, ela não sabe o que fazer. Se ela não tem Jesus, ela então vai procurar alguma coisa para fazer, um dominó para jogar, um xadrez, cantar uma moda de viola na Praça do Doce, na Vila do Doce. Porque ela perdeu o rumo, ela não se sente mais útil. E aí sabe o que acontece? A morte chega logo.
porque ela perdeu um objetivo. Ela diz: eu já aposentei, eu não vou atingir mais nada, não vou alcançar mais nada. Mas, meus irmãos, se há alguém que pode ter esperança, esse alguém é o crente. Sabe por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Há um céu, há uma glória, há uma nova Jerusalém, há uma salvação, há uma ressurreição. Minha mãe morreu em 2005. O meu pai em 91. Sinto muita saudade deles. Eu os amo. Eu não os vejo e eles não me veem. Porque onde eles estão não há comunicação. Mas uma coisa eu sei: um dia, e eles morreram na fé cristã, um dia eu vou revê-los. Nós estaremos juntos num reino onde não tem mais doença, onde não há mais enfermidade, não há mais idade que judia da gente, onde não há mais bandido, onde não há mais acidente, onde nunca mais diremos adeus. O crente tem esperança. Se não esperança apenas na vida eterna, se ele tem um tempo de vida ainda, ele tem esperança de que, se viver mais 10 dias, um mês, um ano, amanhã será melhor que hoje. Por quê? Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Bem, se eu amo a Deus, então na minha vida, o que lhe acontecer, o Senhor está presente. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda. Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, ele disse: nunca me lavarás os pés. Jesus disse: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Pedro disse: então me dê um banho. Jesus disse: você já está limpo, quem está limpo só precisa de lavar os pés. E Jesus disse: o que eu faço, não sabes agora, entenderás depois. Então eu começo a ver os fatos que acontecem na minha vida aos olhos de Deus. Eu não sei o que Deus planeja para o meu futuro. Eu não sei o que Deus planeja para o mês que vem. Mas eu sei de uma coisa: Ele me conduz pelos pastos verdejantes. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque Tu estás comigo. Mas nós atravessamos tribulações. E como nós devemos agir? Segundo o conselho. O que diz aí? Sede pacientes. Paciência. Paciência é uma coisa que nós não temos nos dias de hoje. Paciência é uma coisa que passa longe de nós, principalmente nesta megalópole paulistana. As pessoas correm. Os irmãos já viram as estações de metrô, as estações de trem, os centros da cidade. E eu moro numa zona central e as pessoas passam. Aqui eu não sei como funciona, mas eu sou do tipo que ainda dá bom dia, que ainda dá boa tarde, dá boa noite. Em São Paulo eu só posso dar metade. Bom, a pessoa já foi embora. O dia já foi. Boa, foi embora. Ainda acha que eu falei algum impropério. Não, ia falar boa tarde, mas que você foi embora, correu, foi embora. Estamos voando, correndo. E parece que quando descansamos, alguma coisa está errada. Por que eu não estou correndo? Aí senta, sabe o que acontece? Zap, WhatsApp, Facebook e redes sociais. Hoje nós nos comunicamos através destas mídias, até com a pessoa que está do nosso lado. A casa está ali, o quarto está em cima, o filho está lá. Eu não sou capaz de ir até lá e falar: filho, a comida está na mesa. Eu mando um zap, desce, senão vai esfriar. É o mundo que nós vivemos. Mas as tribulações vêm, e elas cortam e nos derrubam. Me lembro que a primeira vez que vim aqui, eu tombei, caí,
Os irmãos acham que estava no meu script levar um tombo? Ah, eu gosto de cair, como foi bom, oh, tomara que caia de novo. Não! Ninguém cai feliz, ninguém sofre um acidente feliz, ninguém perde um emprego feliz, ninguém atravessa um vale de sombra da morte feliz. Mas o segredo para um crente, alguém que conhece a Cristo como Salvador, é ter paciência na tribulação, aguentar. Deus afofa a cama do crente enfermo, a ponto de que ele passe este momento na presença do Senhor. Aquela missionária dizia e pregava dizendo assim: regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, tudo concorre para o nosso bem. Aí ela ficou paraplégica, ficou na cama, e veio um rapaz, espírito de porco, e disse assim: agora você dá graças também com toda essa paralisia? Ela disse assim: graças te dou, Pai, porque eu não tinha tempo de orar por tanta gente, agora me sobra tempo e eu posso dedicá-lo a interceder pelos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor. O crente dá graças até nas tribulações, porque para ele, Deus não perdeu o controle da sua história, Deus não perdeu o controle da vida, Deus não perdeu o rumo dos acontecimentos na minha vida. Para conhecer a minha esposa, eu cheguei a dizer a Deus: Deus, vou viver solteiro. Eu tinha, na época, 40 anos, 4 noivados, deram todos errados. Então eu me conscientizei. Quando minha mãe morreu, eu disse: não procurarei mais, estou tranquilo de ser. Eu já era pastor, eu fui pastor solteiro muitos anos, e graças a Deus podia dizer aos jovens: podem seguir o meu exemplo. Eu me guardei, porque nos dias de hoje quase 99,9% de permissividade moral. Eu tinha tranquilidade de poder olhar para os meus irmãos e dizer: não sou melhor que vocês, mas Deus me deu a graça de me guardar. Façam isso também e vocês viverão. Mamãe morreu em 2005, em 2006 me convidaram para ir num acampamento de carnaval, e eu lá fui, sem nenhum olhar romântico, nada. Preguei 4 dias. Eu fui com a minha pior roupa, o meu pior tênis, barba por fazer, camisetão. Então, se alguém fosse olhar para mim com bons olhares, já não olharia mais. Terminou o acampamento, os jovens decidiram 15 dias depois ir até a igreja desse pastor para conhecer, e foram uns 20, entre eles uma japonesa. E chegando lá, ao fim do culto, essa japonesa disse: pastor, eu estou vendo que vocês têm piano, têm órgão, mas não tem quem toque. Eu disse: tínhamos, mas não temos mais. Ela disse: eu sou pianista, se vocês quiserem eu posso dar 3 meses para ajudá-los. Eu disse assim: mas você precisa pedir para o seu pastor. Se eu não sou batista, eu sou da cristã evangélica, estou vindo para a igreja batista. Eu disse: bom, então vamos conversar. Você precisa de carona? Sim, eu moro em Santana. Eu falei: eu moro na Pompeia, eu te dou carona. Ótimo, então 3 meses para ela tocar. E eu dei carona, e carona vai, carona vem, carona vai, carona vem. Casei-me com ela. Eu não sabia porque tinha ido para este acampamento, mas Deus sabia. Às vezes a gente não sabe porque parou naquele ponto, porque perdeu aquele emprego, porque mudou de casa, porque ficou doente. Mas se nós somos pacientes na tribulação, eu posso dizer assim: Senhor, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, mas eu confio que é o melhor, porque os teus planos para a minha vida são planos de vida e planos de paz. Eu confio. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar.
Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor e não vai falhar. Bendito seja Deus. Este é o segundo conselho. Agora há um terceiro, verso 12. Qual é? Na oração perseverantes, ou perseverai na oração. Meus amados irmãos, nós falamos muito de dois assuntos e praticamente não o praticamos. O primeiro assunto, do qual somos práticos de falar, mas ruins de viver, é perdão. Nós dizemos que Deus perdoa, nós dizemos que nós precisamos perdoar, nós dizemos que temos que dar perdão, mas eu estou careca de ouvir pessoas dizer: ah, pastor, o meu marido fez isso, mas perdão faz 5 anos, ele nunca pediu. A minha esposa, ela prova que mudou, mas ela dizer com a boca assim: olha, eu estou sentida que fiz isso, eu lamento, jamais. Nós falamos muito de perdão, mas dificilmente dizemos: me perdoe. Quando a chave para consertar relações, quando a chave para normalizar a comunhão é dizer: me perdoe. E o segundo assunto é a oração. Nós somos pessoas que oramos o mínimo, do mínimo, do mínimo. Nós não gostamos de orar. Nós não gostamos de dobrar os joelhos e clamar ao Senhor. Pois eu quero desafiar os irmãos de algo muito precioso. Sabe qual é o melhor momento para orar? É quando não queremos. Porque é exatamente a hora em que mais precisamos. Satanás age em nossa vida na vontade. Ele opera em nós, não em coisas que nós somos fortes. Quem não gosta de cigarro, o diabo não vai perder tempo em fazer a fumacinha chegar no nariz. Quem não gosta de pornografia, o diabo não vai chegar com um videozinho. Mas se gosta de ter ressentimento, ele vai trazer grandes motivos para que você viva envenenado. E se você é aquele que tem preguiça de buscar a presença de Deus, pode ter certeza, você é daquele tipo que diz: orei a noite inteira. Como é que foi? Eu dobrei os joelhos no meu quarto, e com o meu pijaminha vestido, e pus a cabeça no colchão, e disse assim: Senhor meu Deus e meu Pai. E aí quando eu dei por conta, eu disse: em nome de Jesus, e amanheceu. Dormiu a noite inteira e acha que orou. Ele começou, dormiu, e depois eu orei a noite. Orou nada, rapaz, você dormiu. Orar é falar com Deus, muitas vezes com lágrimas. Orar é falar com Deus, muitas vezes em clamor. Orar é falar com Deus quando ninguém nos ouve. Jesus disse assim: vai e fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Isso é promessa. Mas quantos de nós não perseveram? Vamos pegar o caso do profeta Daniel. Daniel pediu ao pai que lhe revelasse o que significava aquela grande e maravilhosa profecia que ele vira, mas não entenderá nada. E ele disse: eu vou restringir a minha alimentação, eu vou buscar ao Senhor, eu vou pedir que Ele me mostre o significado daquilo. E orou um dia, orou 2 dias, orou 3 dias. A resposta veio: não. Orou 4 dias, 5 dias, 7 dias. A resposta veio: não.
qualquer um de nós já teria desistido. Nós diríamos assim: Deus disse que não vai fazer, então não vou orar mais. Daniel não. 8 dias, 10 dias, 12 dias. A resposta veio: não. No 21º dia em que ele perseverou, o anjo chegou e disse assim: Daniel, homem muito amado, desde o dia em que você colocou no seu coração buscar a Deus com efetividade, foram ouvidas as suas orações e eu vim. Mas havia tanta batalha nos céus para eu chegar aqui que eu demorei todos esses dias. Eu fico pensando aqui cá com os meus botões. Se Daniel com 20 dias tivesse desistido, sabe o que o pai falaria? O anjo sobe. Mas por quê? Ele desistiu. Ele desistiu. Ele não está mais em condições de receber aquilo que pediu, porque nem ele lembra mais. Faça uma análise das suas últimas orações. Quantas você apresentou diante de Deus e quantas você se esqueceu, que nem recorda mais qual era aquele pedido que fez. Nós devemos ser perseverantes na oração. Perseverantes com tamanha consagração que nós só vamos desistir quando Deus mostrar por A mais B que a vontade de Deus era diferente e era melhor. Vou dar um exemplo. A minha mãe adoeceu, foi para a Beneficência Portuguesa, foi internada quase em óbito, entubaram-na e ficamos 16 dias clamando e suplicando e vendo boletins de hospital. Os irmãos já viram boletins que saem de manhã e que saem à tarde? Chega de manhã e eles falam assim: teve uma leve melhora. Você fica cheio de alegria. Aí à tarde chega lá: teve uma leve piora. E você vai de melhoras e pioras, melhoras e pioras, e não aguenta mais. Uni-me com meu irmão na lanchonete do hospital. Eu disse: Daniel, estamos orando errado. Nós estamos tentando segurar a nossa mãe quando Deus está querendo fechar a sua biografia com chave de ouro. Vamos deixar Deus decidir. E nós dois oramos: Senhor, se o Senhor quer levar a nossa mãe, leve. Nós a entregamos a Ti. Chamaram-nos na UTC, na UTI. Venham, porque ela tentou morrer, não conseguiu. Parece que está aguardando alguma coisa. Quando eu cheguei ao pé do seu leito, ela em coma há 16 dias, eu falei: mamãe amada, a senhora foi a melhor mãe do mundo e uma esposa honrada e exemplar. A senhora já formou 2 homens de bem. Vai com Jesus, logo nós seguiremos com a senhora. Vai com Deus. O coração dela veio 50, 45, 40, 30, saí correndo para outros familiares verem, e mamãe partiu naquele dezembro de 2005. Quando nós perseveramos na oração, ou Deus nos atende como nós pedimos, ou Deus nos convence de que a vontade dEle é muito melhor para nós. O apóstolo Paulo orou 3 vezes para Deus arrancar um espinho na carne que ele tinha, mas Deus lhe disse categoricamente e ele aceitou: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso dizia ele: eu me regozijo na minha fraqueza, porque quando eu estou fraco, Deus é forte, então eu sou forte. Na minha fraqueza, eu sou forte. O crente é o único que pode dizer: quando estou fraco, é que estou forte, porque o Senhor é a nossa força. 3 conselhos para não nos esquecermos mais: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Garanto aos irmãos que este remédio é um antídoto para cara feia, para enfermidades psicossomáticas, para vontade de suicídio
e para a perda de objetividade na sua vida, porque quem se regozija na esperança do Senhor, quem na tribulação e quem persevera na oração, tem a presença de Deus junto consigo, dizendo: meu servo, não temas. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus.